Vou agora conversar aqui no telão do Fala que eu te escuto com a doutora Verusca, neuropsiquiatra. Doutora, seja bem-vinda ao Fala que eu te escuto. Boa noite. Olá, boa noite, é um prazer estar com vocês, é uma honra, muito obrigada aí pelo convite. O prazer é nosso. Doutora, diante do que a gente ouviu de algumas pessoas que falaram aqui, que ligaram, outras pelas redes sociais, muitas falando dos seus dilemas, dos seus problemas, qual a dica, a orientação para aqueles que estão enfrentando uma crise existencial, para aqueles que estão passando por dificuldades emocionais, psicológicas? Olha, que tema maravilhoso, sabe disso? A gente que atende em consultório e recebe essa quantidade de pessoas sofrendo e a gente poder trazer aí uma informação de qualidade, uma dica importante. Nós temos várias motivações que fazem com que as pessoas se sintam insatisfeitas com as suas vidas. Cada idade, cada faixa etária faz com que a pessoa tenha uma insatisfação. Então, se você pegar hoje os jovens, eles têm excesso de muitas coisas. Esse excesso faz eles desenvolverem uma certa insatisfação porque eles têm demais, não têm limites muitas vezes, não exercem fé. A ciência já concorda plenamente com a importância da fé na vida de uma pessoa, o quanto ela precisa disso para poder também desenvolver o seu processo cognitivo e mental. E quando se trata de uma pessoa já mais madura, uma pessoa que já tem uma maturidade, ela precisa entender a sua essência, ela precisa entender a sua importância, para que ela não caia em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Muita gente que está assistindo o programa nesse momento, Bispo, está sofrendo muito, está passando por momentos muito difíceis, porque na hora de fazer uma escolha afetiva, se embasou na carência, não se embasou nas qualidades que a pessoa precisa ter para ser um bom relacionamento. A carência, ela cega demais, a falta de estrutura emocional cega, e essas pessoas muitas vezes se desenvolvem com outras pessoas afetivamente e não têm uma estrutura mental para poder ter um relacionamento adequado. E tem muita gente que eu já atendi na minha vida, eu já tenho mais de 20 anos de profissão, já atendi muita gente, Bispo, que teve a vida completamente destruída porque se envolveu com pessoas que mentalmente apresentavam prejuízo. Então, são coisas que a gente precisa aí levar em consideração. Então, se a gente puder pensar aqui dicas para quem está em casa, a gente precisa pensar primeiro na nossa essência, a gente entender a nossa essência, entender a fé que a gente pode exercer. É importante a pessoa desenvolver o seu lado espiritual e o quanto é importante a gente ter aí a consciência que a vida ela é repleta de desafios e de escolhas. E quando nós escolhemos por algo, nós temos que entender que nós precisamos abrir mão de outro algo. Não adianta eu ficar fazendo uma escolha aqui e ficar olhando a grama do vizinho. Eu preciso entender que quando eu faço uma escolha, eu tenho motivações para fazer aquela escolha, eu tenho motivos importantes para que aquela escolha possa acontecer na minha vida. E quando eu faço essa escolha, eu não posso ficar olhando para o que eu tive que abrir mão e sofrendo pelo que eu tive que abrir mão. Isso é a maturidade. E quanto mais a gente desenvolve essa maturidade, mais a gente cresce e mais a gente aprende a lidar com os desafios, entendendo que o desafio nada mais é do que uma oportunidade de desenvolver maturidade. E quanto mais maturidade a gente desenvolver, mais a gente vai encarar a vida de uma forma muito melhor. Doutora, quero lhe agradecer pela sua participação aqui no Fala que eu te escuto. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom. Tudo de bom, eu que agradeço, Bispo. Uma boa noite a todos.